Chegamos então ao próximo vídeo do nosso curso e olha só, nesse vídeo tem aí exercício para você fazer junto comigo, com relação, é claro, à análise sintática, tá? Mas olha só, tem uma coisa que eu vou jogar para vocês do outro lado e eu quero que vocês respondam, tá? Você sabia que para você estudar a sintaxe, você precisa entender de alguns conceitos? Bom, quais conceitos são esses? Olha só. Você sabe aí a diferença entre uma frase verbal, nominal? O que é frase? Você sabe o que é uma oração absoluta, um período simples, um período composto? Então, nesta aula você vai aprender estes conceitos e, é claro, com muito exercício, tá? Então, bora lá para o quadro para você aprender. Eu trouxe para vocês aqui 12 frases, tá? Então, na verdade, eu já comecei dando um spoiler, tá? Temos aqui 12 frases e a gente precisa identificar algumas coisinhas nessas frases, tá? A primeira coisa que eu vou falar para vocês tem a ver com frase, tá? O primeiro conceito que a gente abre o vídeo aqui, a gente vai falar então sobre frase. Quando eu falo a palavra frase, o que eu quero dizer com frase? O que significa frase? Frase nada mais é do que um enunciado, tá? Seja um enunciado pequenininho ou enunciado grande, que possui sentido, tá? Então, tem que ter sentido. Uma outra coisa que a gente pode aí falar sobre a frase é o seguinte: existem dois grupos de frases, tá? Existem as frases nominais e as frases verbais. O próprio nome já vai dar o spoiler aí do que significa. Então, vamos analisar a frase de 1 até a 5 e eu quero saber se você acha que essas frases são frases verbais ou frases nominais. Na primeira, a gente tem socorro. Observe que socorro é só uma palavrinha, porém a gente entende. Se a gente entende, é uma frase, porque tem sentido, tem coerência, tá? Logo em seguida, a gente tem muito obrigado, credo, silêncio, por favor, e a entrega perfeita em sua casa, tá? A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: essas frases aqui são frases verbais ou nominais? Vamos entender o seguinte, que a frase nominal, ela não vai apresentar verbo, tá? Então, muito cuidado. Então, da frase aqui, de número 1 até a frase de número 5, nós vamos ter, é claro, frases aqui nominais, tá? Mas eu posso entender outra coisa. Você está olhando para a frase de número 5 e está pensando o seguinte: entrega. Entrega não é verbo? Não. Nesse caso, você tem que tomar muito cuidado. Sempre que eu tiver um artigo do lado de um verbo, esse verbo acaba virando um substantivo. Então, por mais que pareça que esse entrega seja um verbo, nesse caso, ele é um substantivo, tá? Então, se nós não temos verbos, nós vamos ter aí frases nominais. Vamos então dar uma olhadinha nas próximas frases, tá? Olha que interessante. Ele comeu todo o bolo, os concurseiros estavam confiantes, o curso vai começar agora, estudo todos os dias, aprendi análise sintática e por isso fiz uma boa prova, ele disse que não faria o acordo, minha mãe comprou a salada, eu as carnes, tá? A pergunta que não quer calar, da número 6, tá, até o número 12, será que nós temos frases nominais ou frases verbais? Olha só que interessante. Quando a gente está olhando da frase 6 até a frase 12, nós vamos ter aqui frases verbais, tá? Isso porque essas frases vão apresentar verbos, tá? E eu preciso ficar atento ou atenta ao seguinte: se eu encontrar uma frase verbal em que apareça uma locução verbal, lembre-se, locução verbal. Professor, o que é a locução verbal? Quando eu tenho ali na estrutura mais de um verbo, tá? Significando apenas um. Eu já vou te falar com exemplo, tá? Se eu tiver uma locução verbal, o que isso vai significar? Significa apenas um verbo, tá? Bom, ficou claro isso?
Então, da 6 até a número 12, é claro que nós temos aqui frases verbais. Vamos pensar agora na palavrinha período, tá? Olha só que interessante. Sempre que eu ouvir aí a palavra período, eu preciso, de fato, lembrar de uma outra palavra. Eu vou lembrar de verbo, tá? E a gente vai fazer a seguinte divisão. Se você está lendo aquela frase, encontrou um verbo, uma frase verbal, tá? Se aquela frase tiver apenas um verbo, nós vamos dizer que aquilo ali é um período simples, tá? Olha que interessante que a gente tem aqui. Quando eu falo assim, ó, número 6, quando eu falo ele comeu o bolo, tá? Eu tenho aqui, ó, o verbo comer. Quantos verbos tem aqui nessa frase? Tem apenas um verbo. Se tem verbo, eu sei que é período, tá? Então, é um período simples? Sim, porque apresenta apenas um verbo. Eu vou colocar aqui para vocês que é um período simples, tá? Número 7. Os concurseiros aqui estavam confiantes, tá? Mais uma vez, eu tenho a presença de um verbo. Se eu tenho a presença de um verbo, eu sei que é período, um verbo, período simples. Eu vou colocar aqui para vocês também período simples. Olha que interessante a número 8. Quando eu falo assim, ó, o curso vai começar agora, eu tenho aqui uma locução verbal. Olha que interessante. Vai começar. É a mesma coisa do que eu disser começará, no caso, quase que eu embanando, começará. Então, vai começar é a mesma coisa que começará. Então, aqui no caso, o que vai acontecer é que isso aqui eu tenho uma locução verbal. São dois verbos, tá? Significando apenas um. Então, aqui eu tenho a locução verbal vai começar, tá? Então, também eu tenho um período simples, tá? Estudo todos os dias. Olha que interessante. Estudo todos os dias. Bom, aqui também eu tenho a presença apenas de um verbo, então eu digo que é um período simples, tá? Agora, eu tenho uma outra coisa para dizer para vocês, muito importante, com relação ao que a gente chama de oração absoluta. Muito cuidado, porque esse tema pode cair no seu concurso. A oração absoluta é aquela oração... Professor, o que é oração? Bom, você vai fazer também um outro link aí na sua cabeça. Você vai pensar o seguinte: toda vez que eu ouvir a palavra oração, significa verbo, tá? Então, beleza. Oração absoluta, verbo absoluto. O que significa isso? Mais uma vez, o próprio nome já diz. Oração absoluta, verbo absoluto. Oração absoluta vai ser aquele período que apresentará apenas um verbo. Então, um período simples também pode ser conhecido como oração absoluta. Então, se você for observar, olha que interessante a gente tem aqui. Da frase de número 6 até a frase de número 9, a gente pode afirmar que nós temos aqui o que a gente chama de oração absoluta. Isso porque todos esses períodos aqui apresentam apenas um verbo. Ah, professor, mas isso não acontece, por exemplo, na número 10? Bom, se tiver mais de um verbo, não pode ser oração absoluta. Na número 10, eu tenho o seguinte, ó, aprendi análise sintática, tá? Por isso, fiz uma boa prova. Não pode ser oração absoluta. E, obviamente, não vai poder ser um período simples. Bom, então, qual vai ser o nome desse período? Uma coisa muito interessante que a gente pode observar aí nas frases 10, 11 e 12 é o seguinte, tá? Nas frases 10, 11 e 12, será que eu tenho mais de um verbo? Bom, tá fácil de ver. Quando eu falo aprendi análise sintática, fiz uma boa prova. Você já sabe, então, dois verbos. Ele disse que não faria o acordo. Mais uma vez, eu tenho aqui dois verbos. E, no caso da frase de número 12, quantos verbos você acha que tem? Vou deixar lá para o final, porque tem uma coisa muito importante para você prestar atenção. Mas vamos olhar, então, a frase aqui de número 10 e a frase aqui de número 11.
Essas duas frases não podem ser chamadas aí de período simples e nem de oração absoluta, já que elas apresentam aí mais de um verbo. Então, qual será aí o nome delas, tá? Bom, na frase de número 10 e na frase de número 11, nós vamos chamar esse período de período, tá? Vamos colocar aqui, ó, período composto, tá? Isso por quê? Por que ele é composto? Opa, composto. E por que ele é composto? Porque ele apresenta mais de um verbo, tá? Então é isso. Período simples, oração absoluta, um verbo. Período composto, mais de um verbo. Então aqui a gente tem um período composto, outro período composto. E a grande pergunta com relação a número 12 é a seguinte: você classificaria aí a número 12 como período composto ou como período simples? Essa frase aqui já caiu sim em um concurso e a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, tá? Vem aqui comigo. Minha mãe, quando eu falo assim, ó, minha mãe comprou a salada, eu as carnes. A gente sabe que a gente tem esse verbo aqui, ó, comprar. Minha mãe comprou. Beleza, já achei um verbo. Só que existe aqui mais um verbo. Sim, galera, mas esse verbo ele está escondido. Olha só, quando eu falo assim, minha mãe comprou a salada, não dá para entender que ali tem o comprar também? Eu comprei. É como se aqui tivesse, ó, eu comprei as carnes. Esse verbo comprar está subentendido e a gente sabe que ele está ali graças a esse primeiro verbo aqui. Se esse verbo está subentendido, sim, galera, por incrível que pareça, nós vamos também dizer que esse verbo aqui, ó, esse verbo não, né? Esse período, ele é chamado de um período composto, tá? Sim, ele está apresentando dois verbos, mas ele está subentendido, fechado? E quando a gente fala de período composto, a gente pode ter um período composto, né, por coordenação, por subordinação e até mesmo por coordenação e subordinação, que é o famoso período misto, tá? Então, deu para entender mais ou menos como funciona aí essa questão da nomenclatura, de frase, período simples composto, oração absoluta? Então, bora para o exercício agora, hein? Vamos então fazer o exercício para a gente entender melhor isso, tá? E eu espero que você do outro lado esteja anotando tudo ou mesmo impresso o material, tá? Então, bora lá para a primeira pergunta. Frase. Então, já coloquei aqui para vocês. Qualquer enunciado, independente do tamanho, capaz de transmitir uma ideia lógica dentro de um contexto. Nós temos frases de que número a que número? Bom, se você disse do número 1 até o número 12, você acertou. Palmas para você. Frases nominais, elas não vão apresentar verbo, não teremos aí orações. Então, no caso, elas vão de que número a que número? Acho que essa ficou fácil. Então, elas serão aí frases nominais de 1 até a 5. Já as frases verbais, elas vão apresentar aí um verbo ou aí uma locução verbal, tá? Então, a gente sabe que ela apresenta aí mais de um verbo porque a gente tem os períodos compostos, tá? Ou locução verbal. E aí, a gente tem do número 6 até o número 12, tá? Porque do 6 ao 12 teremos verbos ou locuções verbais. Oração absoluta. Lembra que a oração absoluta tem apenas um verbo, tá? Quando a frase verbal apresenta apenas um verbo ou locução verbal, como a número 8. Então, temos ali da frase 6 até a frase 9. Período, frase que apresenta uma ou mais orações. Orações, verbo, tá? Então, nós temos aqui da 6 até a 12. Porque até o restante de 1 a 5, frase nominal, né? Não tem. Período simples possui apenas uma oração, o que a gente chama de oração absoluta. Então, temos aí do 6 até o 9. Frases 6, 7, 8 e 9. Depois, período composto. Possui mais de uma oração. Pode ser um período composto por coordenação, subordinação ou coordenação e subordinação. É um período misto, tá?
Então, aqui nós vamos ter da frase 10 até a frase de número 12, tá? A gente vai estudar isso, talvez, num próximo curso em relação às orações, tá? Mas a gente precisa entender que existem as orações coordenadas e subordinadas, tá? E depois a gente vai aí para o caso de que você precisa se atentar. No caso, o caso do verbo subentendido, que vai ser aí, é claro, o nosso... Opa, deixa eu colocar aqui para vocês. Vai ser o nosso caso de número 12. O período vai ser considerado, sim, um período composto. Vamos ver na prática como isso funciona dentro de uma questão de concurso? Olha só, a questão vai falar o seguinte: quantas orações, aí já fica ligado no verbo, né? Quantas orações pode-se observar, né, no seguinte período? Fico, mas vou empurrar esta cadeira. E o barulho recomeçou, tá? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Então, vamos analisar os verbos. O primeiro verbo que a gente tem é o verbo ficar. Até aí, tudo bem. Só que, olha que interessante. Quando eu falo assim, ó, vou empurrar, isso aqui a gente chama de locução, tá? Verbal. Nós temos o verbo auxiliar e o verbo principal. Locução verbal, tá? Isso significa que eu tenho dois verbos, mas que são dois, mas equivale a um, tá? E depois eu tenho aqui um outro verbo, que é o verbo recomeçar. Então, contando as orações, nós temos aqui o verbo ficar, vou empurrar, a locução verbal equivale a um, e também temos outro verbo aqui, que é o verbo recomeçar. Então, temos, no caso, 3 orações nesse período. Automaticamente, a gente também pode afirmar que é um período composto, tá? Então, só para confirmar que o gabarito, de fato, é a alternativa C. Começamos sim com o pé direito, tá? É exercício que você quer para aprender sintaxe, então você vai ter. Então, respira, toma sua água e bora lá para o próximo vídeo.